Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Silmara Mello, sejam todos muito bem-vindos e que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações, envolva os nossos lares, envolva os nossos familiares, os nossos amigos e todos os nossos irmãos de caminhada. Estamos sempre agradecendo a Deus, a Jesus, as bênçãos que é estar neste mundo físico, as bênçãos que é estudar a doutrina espírita e de poder contribuir em sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que tanto nos fortalece, nos oferecendo todos os recursos para trabalharmos a nossa transformação moral, para nos colocarmos receptivos a uma nova maneira de nos conduzir nesta caminhada, a uma nova maneira de enxergar as situações que nos cercam, as pessoas e a nós mesmos. E, sem dúvida alguma, meus irmãos, o Espiritismo, ele faz um convite aos nossos corações, de estudarmos, de nos esclarecermos, nos mostrando que todos nós somos aprendizes, alunos matriculados nessa grande escola da vida chamada Terra, mundo de provas e expiações. E é neste mundo de provas e expiações que recebemos as montanhas das dificuldades, os testes, como também um convite ao aprendizado. Então, meus queridos, eis que certo dia recebemos a inspiração de espíritos amigos para ampliarmos a divulgação que já vínhamos fazendo na página do Aprendiz do Evangelho, e agora como forma de estudo, e estudo de obras ainda pouco conhecido, ainda pouco divulgada pelo movimento espírita. Essas obras, elas falam aos nossos corações sobre a importância de nos alicerçarmos nas obras básicas da codificação. Então, hoje estamos com muita alegria iniciando esse primeiro encontro na página do Instagram do Aprendiz do Evangelho para começar esse projeto, para estudarmos. E na live de hoje vamos fazer uma rápida apresentação dos livros que vamos estudar e que faz parte da coleção Estudando a Codificação. São livros publicados pela FEB. E lembrando que o nosso objetivo é o incentivo à leitura, é o incentivo ao estudo dessas obras maravilhosas. São 5 obras psicografadas pelo médium Chico Xavier, também por Valdo Vieira, ditados pelos espíritos Emmanuel, André Luiz e outros espíritos que fazem abordagem de capítulos, de itens, das 5 obras da codificação, também chamada de o Pentateuco Kardeciano. E quais são? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, a Gênese. E o primeiro livro que nós vamos estudar é esse aqui, ó, Religião dos Espíritos, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, que enfatiza os ricos conceitos inseridos na primeira obra da codificação. E essa obra, ela traz à codificação os verdadeiros valores morais
né, que servem de base, de guias, de sabedoria, de amor em nossos caminhos, nos caminhos daqueles que buscam com a vontade firme e sincera, né, de ir ao encontro do nosso Mestre Jesus. O segundo livro que nós vamos estudar é esse aqui, O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier, Valdo Vieira, ditados pelo Espírito, por espíritos diversos, e é um livro que traz uma proposta de alertar cada um de nós sobre a essencial necessidade da construção da paz, sobre a essencial necessidade da reforma moral, da reforma íntima, ali alcançada através do trabalho do bem, alcançada também pelos esforços que vamos fazendo para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está em nós. Não é no outro. A proposta não é para o outro. A proposta é para nós. Nós sim podemos ser um bom exemplo para o outro. E esse livro, ele vai abordar lições extraordinárias que estão em O Evangelho segundo o Espiritismo. O terceiro livro que nós vamos estudar é esse aqui, Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que desenvolve temas de conduta do médium, desenvolve temas de educação da mediunidade, além de outros assuntos também muito pertinentes para cada um de nós, aprendizes do Evangelho, aprendizes do Espiritismo. E ele destaca a grande necessidade de não só lermos, mas estudarmos firmemente o livro dos médiuns. E agora vamos para o quarto livro, que é esse aqui, ó, Justiça Divina, psicografada pela mediunidade missionária de Chico Xavier e ditada pelo Espírito Emmanuel, que busca demonstrar a misericórdia divina sempre presente na trajetória da humanidade. E esse livro, Justiça Divina, ele vai apresentar reflexões muito importantes ali inseridos no livro O Céu e o Inferno. O quinto livro que nós vamos estudar é esse aqui, ó, Estude e Viva. É uma obra compartilhada por Chico Xavier e Valdo Vieira, também pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. E nesses livros são abordadas questões fundamentais, como a vida eterna, o nosso comportamento, a necessidade da reforma moral, entre outros temas muito importantes que a gente vai ver durante o estudo, trazendo comentários valiosíssimos contidos no livro dos Espíritos e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esses são os 5 livros que vamos estudar. Religião dos Espíritos, O Espírito da Verdade, Seara dos Médiuns, Justiça Divina e Estude e Viva, esses 5 livros. O nosso estudo, vamos trazer agora algumas informações básicas. O nosso estudo será sempre nas terças-feiras, às 21h30. Serão apenas um estudo assim de 20 a 30 minutos, onde vamos fazer breves comentários para ajudar em nossas reflexões, para ajudar em nosso entendimento. Então, fiquem à vontade aí para colocar considerações referente ao tema que foi abordado. Pode fazer pergunta? Pode. Porém, as perguntas
que forem surgindo, nós vamos responder após o estudo, devido ao nosso tempo, que é de 20 a 30 minutos, ok? Os capítulos dos livros são bem curtinhos, mas trazem lições valiosíssimas, lições profundas para nos ajudar a desvendar os mistérios que carregamos dentro de nós, para nos ajudarmos a impulsionar, né, a esse projeto de transformação moral, de nos conduzirmos melhor no nosso dia a dia. Mas temos novidade. A novidade é a seguinte: ao final de cada 10 capítulos, nós vamos ter um convidado especial, isso mesmo, onde vamos escolher um tema dos 10 capítulos que tivermos estudado, e ali nós vamos ter uma conversa sobre o assunto, e aí vocês podem fazer perguntas ao vivo e a gente vai tentar responder aí as perguntas ao vivo. A outra novidade é que os estudos eles serão colocados no canal do YouTube Aprendiz do Evangelho. Esse canal nós criamos recentemente para esse projeto, onde vamos colocar ali na playlist, tudo de forma organizada, para depois quem quiser ir acompanhando na sequência. E aí, para não perdermos tempo, vamos iniciar a introdução do livro Religião dos Espíritos. Nós separamos 2 parágrafos que mais nos chamou a atenção, que é sobre a introdução desta obra maravilhosa, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, ele assina a introdução no dia 29 de janeiro de 1960, em Uberaba, Minas Gerais. Então, Emmanuel nos diz assim: não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec, não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para que lhe estendamos a grandeza em nossas facetas do pensamento. E vejam, quando Emmanuel diz assim, que o objetivo é demonstrar a nossa necessidade do estudo metódico, Emmanuel chama a nossa atenção a dizer sobre a importância do estudo disciplinado. O estudo feito com o coração. O estudo feito e visto como um dever. E aí lembramos quando em uma outra obra intitulada Doutrina e Escola, no capítulo 12, o título da mensagem é Estudo como um Dever, Emmanuel, ele afirma que é imprescindível que o estudo ele nos favoreça. Ele também vai nos dizer que é o estudo sem a ostentação do saber. É o estudo sem a paranoia intelectual. E aí lembramos do livro Boa Nova, na lição de Nicodemos, quando o espírito Humberto de Campos, ele narra de maneira extraordinária ali, quando Nicodemos procura Jesus, porque Nicodemos ele estava ansioso para conhecer o reino de Deus, e ele achava que só por ele ter vivido a interpretar os textos era suficiente. E aí Jesus, ele orienta a Nicodemos dizendo assim: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter sentido os textos. E aí ficamos pensando, e nós, espírita, como
estamos nos dedicando à interpretação dos textos? Como estamos nos dedicando ao conhecimento de si mesmo? Como estamos nos dedicando ao ensino do Evangelho de Jesus? Porque o mestre, ele deixa claro, não basta o saber. É preciso, sobretudo, sentir. Então, quando Emmanuel, ele afirma que é imprescindível que o estudo nos favoreça, nesse sentido de não apenas saber, mas de sentir. O estudo sem a ostentação, o estudo sem a paranoia intelectual, sem achar que, porque leu muitos livros, leu várias séries de livros diferentes, sem achar que sabe mais do que o outro, sem ter essa vaidade. É preciso voltar ao estudo disciplinado, mas o estudo, sobretudo, com humildade. Então, é o estudo que nos leva ao trabalho, e o trabalho incessante, o trabalho de desenvolver em nós hábitos nobres, como Emmanuel diz, hábitos nobres nos domínios da cooperação e do entendimento. Nós, aprendizes do Evangelho, somos diariamente convidados ao estudo, não apenas no sentido de estender, de ampliar o nosso conhecimento, mas, sobretudo, de sentirmos em nossos corações, porque quando sentimos em nós, somos impulsionados ao trabalho incessante do bem. Então, vamos ao segundo parágrafo, em que Emmanuel diz assim: cremos poder afirmar, com o título deste volume, que o primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano, que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como primeiro marco da religião dos espíritos. Emmanuel, ele nos lembra que o primeiro livro da codificação é um manancial tão rico de valores morais para o caminho humano, para todos nós, nos trazendo valores reais, valores que nos distanciam daqueles pensamentos de ficarmos ali voltados às questões somente materiais. Então, a gente vai aprendendo a nos distanciarmos dos valores materiais e vamos buscando os valores reais, que são os valores espirituais, que são aqueles que podemos agregar ao nosso coração, agregar a nossa mente, agregar o nosso espírito. São esses os verdadeiros valores que podemos carregar conosco. Emmanuel nos leva a entender sobre a importância, sim, de estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. E não sermos do mundo em nosso pensar, não sermos do mundo em nosso sentir, não sermos do mundo em nosso falar, em nosso agir. Vamos aprendendo que o estudo, ele nos oferece um novo olhar, novas lentes, onde vamos enxergando situações que nos cercam, as pessoas e nós mesmos, sob um novo ponto de vista. Então, o estudo também vai nos mostrando o quanto podemos, se tivermos a vontade firme e sincera de trabalharmos com mais empenho em nossa reforma íntima, em nossa transformação moral. E aí, aqueles pensamentos, aquela fala de dizer assim, fazer a reforma íntima é algo muito difícil, dá muito trabalho.
Eu não vou conseguir, não. Também se eu não conseguir, não tem problema. Agora eu já sei que existe a reencarnação, então deixo para a próxima reencarnação. E não é assim. Quando a gente realmente se dedica ao estudo, a ter um propósito de nos melhorarmos para ajudar também os nossos irmãos de caminhada, esses pensamentos, essa fala, ela vai se modificando, né? E vamos nos enriquecendo dos valores espirituais. Emmanuel também nos lembra no livro Doutrina e Vida, o livro espírita, é o título da mensagem, quando ele afirma assim: cada livro edificante é porta libertadora. É muito importante nos dedicarmos diariamente a leituras edificantes, às orações, essa comunicação com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, às reflexões, nos dedicarmos também às meditações. Então, Emmanuel afirma que cada livro edificante é porta libertadora. Mas ele também vai dizer assim: o livro espírita emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro espírita emancipa a alma nos fundamentos da vida. Ou seja, nos liberta de padrões antigos, nos liberta de ficarmos presos ao que antes pensávamos, né? Vamos tendo outros pensamentos, novas formas de ver, de enxergar as coisas que nos cercam. E no livro União em Jesus, no primeiro capítulo, intitulado Aos Aprendizes do Evangelho, Emmanuel, ele nos pede, ao dizer assim, dignificai o estudo, ou seja, engrandece, valoriza, enriquece. Então vamos ver que Emmanuel está o tempo todo nos incentivando ao estudo, porque é libertador quando a gente realmente abraça com o coração. Ele diz assim: submete ao trabalho, aprendei a obedecer, sem ficar questionando, sem ficar ali perguntando por que tenho que passar por tudo isso, por que eu tenho que estudar tanto, por que eu tenho que trabalhar tanto para conquistar uma virtude, para melhorar, não seria mais fácil, né, saber que já me encontro nessa situação, que já evolui um pouco e assim ficar e deixar para fazer esse esforço grande numa próxima? O progresso não é paulatino? Então, esses pensamentos aí, nós vamos sendo convidados a modificá-los. E ele vai modificando de uma forma muito natural. Então, Emmanuel, ele nos lembra que carregamos valorosamente o fardo de nossas responsabilidades. Nós somos, sem dúvida alguma, responsáveis pela construção da nossa felicidade, sem dúvida alguma, mas também nós somos responsáveis pela construção de nossas infelicidades futuras. E por isso a importância de trabalharmos pela própria transformação moral. E os livros que iremos estudar da coleção Estudando a Codificação vai trazer de forma muito clara sobre a importância da reforma íntima, a importância de atender a esses convites que Emmanuel, André Luiz e outros espíritos vão nos fazer durante todo o estudo e que está nos livros. Então, vamos engrandecer o nosso estudo, né? Vamos nos esforçar com o coração, dilatar, ampliar o nosso entendimento. Vamos nos submetermos ao trabalho diário, ao trabalho do bem, ao trabalho do amor, ao trabalho da caridade, ao trabalho de reformar aquilo que está dentro de nós. Compreendendo a importância de seguirmos sempre com humildade
humildade de refletir sobre as lições, a humildade de ouvir o outro nas reflexões que ali estão nos oferecendo. Ter essa humildade, né, de estar ouvindo outros irmãos que também estão nesse projeto de estudar para melhorar, fazer a nossa parte, sermos todos contribuintes, colaboradores nessa construção, no progresso evolutivo nosso e de todos os nossos irmãos de caminhada. Então, meus queridos amigos, nosso primeiro encontro, ele está chegando ao fim. Aqui foi para uma breve apresentação, né? Lembrando que hoje nós apresentamos de forma sucinta as obras que iremos estudar da coleção Estudando a Codificação. Na próxima terça-feira, às 21h30, nós vamos começar o primeiro capítulo deste livro, Religião dos Espíritos. Será o nosso primeiro livro que vamos estudar. Então eu quero agradecer a todos que puderam estar aqui presente, né? Agradecendo ao nosso irmão Rinaldo Soares, meu amigo, a nossa irmã Ju Mota, o nosso irmão Welke, né? E a todos que aqui estiveram presentes, a Cássia, a todos meus irmãos, sintam-se abraçados, né? E vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a grande oportunidade que hoje tivemos de dar aí o primeiro passo ao estudo que vamos iniciar, e que Deus e Jesus, nesse momento, envolva a todos nós em suas bênçãos. Que a paz do Mestre Jesus abençoe os nossos lares, que possamos ter uma noite de muita paz e que possamos estar de volta na próxima terça-feira, às 21h30, se Deus assim permitir. Muita paz a todos, fiquem com Deus e até lá.